Hoje nós revisaremos equações e inequações envolvendo polinômios. Sou a professora Tatiana. Uma das coisas que as pessoas têm errado muito ultimamente é que resolve-se uma equação, uma inequação, e não iguala a zero, não tem os cuidados devidos. Então, primeiro, a gente vai relembrar o que é uma equação. Uma equação é uma igualdade. Então, quando a gente pede assim, resolva a equação, sempre vai ter um símbolo de igual. Então, muito cuidado quando a gente está assim, ó, x ao quadrado menos x. Isso aqui não é uma equação. X ao quadrado menos x são termos aleatórios. Quando eu estou falando que resolva a equação, tem que ter um igual a alguma coisa. Igual a 1, igual a 0, igual a alguma coisa. O que é uma inequação? Uma inequação já envolve uma desigualdade. Então, a equação é a igualdade, a inequação é desigualdade. Então, vai ser maior ou igual, menor ou igual, maior ou menor. Então, a gente tem 4 opções de símbolos quando a gente tem alguma inequação. Então, por exemplo, se a gente pegar x ao quadrado menos x maior do que zero, então, encontre os pontos dentro dos números reais, os valores reais que satisfazem essa desigualdade. X ao quadrado menos x maior do que zero. Então, encontre o conjunto solução, todos os valores que satisfazem a isso. E aqui a gente está querendo todos os valores de x que satisfazem a igualdade, que é igual a zero. Então, o primeiro erro comum é que muita gente faz isso aqui, ó. Eu passo para o segundo membro, divido por x e chego que x é igual a 1, se a gente divide por x essa equação de cima aqui, ó. Divide por x, então x ao quadrado dividido por x vai ficar x. X dividido por x fica 1, e acha que a solução é 1. Isso está errado. Por quê? Quando a gente divide, a gente tem que fazer a consideração que não está dividindo por zero. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, geralmente, o melhor jeito de resolver igualdade e desigualdade é com zero. Então, se não tivesse com zero, se fosse com o formato de baixo aqui, ó, x ao quadrado igual a x. Então, isso aqui está errado, ó, o alerta. Se fosse x ao quadrado igual a x, normalmente a gente escreveria como o de cima. Então, seria o contrário. Se tivesse assim, resolva a equação. X ao quadrado igual a x, é uma equação, resolva. Então, olha, passa tudo para um único membro e iguala a zero. Quando a gente está igualando a zero, a gente está dizendo que a gente está procurando as raízes dessa função, porque tem uma função de x aqui, ó. Na verdade, a gente está tratando especificamente hoje de polinômios. Então, polinômios, a gente está dizendo que o nosso expoente aqui, ó, do x, tem que ser inteiro positivo. Então, isso nasce de um produto. Isso aqui é x vezes x, só produto e soma de coisas. Isso é polinômio. Então, a gente não está querendo resolver aqui, né, uma função, tal, mas se fosse uma função, a gente está falando assim, ó, estou procurando as raízes daquela função. Agora, qual o jeito correto, então? O jeito correto é a gente fatorar. Fatorar é escrever como produto. Então, se a gente coloca em evidência aqui, ó, observe que a gente fica aqui x que multiplica x menos 1 igual a zero. Nem precisa do pontinho. Observe que a gente não usa mais o vezes como esse x aqui maiúsculo, porque confunde com a variável x, então não tem mais essa nomenclatura. A gente usa ou o pontinho ou nada. Se não tivesse nada aqui também, isso é um produto. Então, a gente colocou em evidência, usando distributividade, x vezes x ao quadrado, x vezes menos 1 menos x. Então, é a mesma equação, então não mudamos nada. Então, só reescrevemos, é o mesmo conjunto solução. Então, agora, tem uma coisa muito importante na matemática, que a gente sabe que dois valores que são multiplicados dando zero, imagina que a gente está multiplicando A por B dando zero. As únicas alternativas são A igual a zero ou B igual a zero. Por isso que normalmente a gente usa com zero. Porque quando a gente tem isso, a gente está... Um produto só dá zero se um dos dois forem zero. Se os dois forem não nulos, o produto é não nulo. Então, aqui, como o produto está dando zero, um dos dois tem que ser zero. Então, a minha resposta aqui, nesse caso, usando essa ideia, é o x é zero ou o x menos 1 é igual a zero. Se o x menos 1 é igual a zero, o x fica sendo 1. Então, a gente vai ter duas respostas para aquela equação. O zero satisfaz e o 1 também.
que é o que a gente tinha perdido se a gente tivesse dividido por x aqui sem ter o cuidado de falar que o x não podia ser zero, porque o x igual a zero também já satisfazia essa equação. Então, essa ideia de fatorar é o que vai estar por trás quando a gente estiver fazendo exercícios envolvendo estudo de sinal também. A gente vai precisar de saber produto aqui. Então, duas coisas que a gente precisa ter cuidado. Uma delas, por exemplo, é quando a gente fala assim, olha, um produto dando zero, um dos dois dá zero. Um erro muito frequente também é quando a gente vê isso aqui acontecendo, ó. Quando que A vezes B é igual a 1? Algumas pessoas acham que A é 1 ou B é 1. Isso aqui é falso. Quando que A vezes B é igual a 1? Quando um é 2 e o outro é meio, isso é verdade. Quando um é 3 e o outro é 1/3, isso é verdade. Quantas opções que eu tenho para isso? Infinitas soluções. Então, por isso que a gente não usa termos que não sejam zero aqui no segundo membro. A gente escolhe colocar o zero porque é garantido que um dos dois seja zero. Então, cuidado quando vocês fazem assim, vou igualar um, vou igualar outra coisa. Sempre é possível passar tudo para o primeiro membro e fatorar. Fatorar é escrever como produto. Por exemplo, quando a gente fatora o número 12, é aquela ideia de fazer assim, ó, coloca aqui, divide por 2, dá 6, divide por 2 ainda, dá 3, divide por 3. Então, a gente fatora o número 12 como sendo 2 vezes o número 2 multiplicado pelo número 3, ó. Então, isso aqui é fatorar. Então, fatorar não tem soma, não estou escrevendo 12 como sendo 11 mais 1. Fatorar é produto. Então, os fatores aqui são 2 e 3, o 2 é um fator repetido. Isso que a gente vai fazer quando a gente vai fatorando polinômios. Então, para fatorar polinômios, eu tenho que escrever como produtos de polinômios. E um resultado da álgebra vai garantir que todas as vezes que a gente tem um polinômio, qualquer polinômio que a gente tiver, a gente consegue fatorar como fatores lineares. E aí a gente vai relembrar um pouquinho o que é fator lineares. Eu vou escrever aqui. Lineares, que multiplica o que a gente chama de quadráticos irredutíveis. Quadráticos irredutíveis. Então, a gente tem essas duas opções de termos multiplicados quando a gente tem um polinômio e a gente conseguiu fatorar esse polinômio. Então, a gente tem fatores lineares. Esses fatores lineares são fatores de grau 1. Porque aqui a gente tem raiz, uma raiz real. Isso aqui a gente tem raiz real. Quando a gente tem raiz real, a gente já relembrou um pouquinho, e como é que fica o termo? X menos aquela raiz, é isso que entra na fatoração. Quando a gente tem a raiz R1 aqui, entra o X menos o R1 multiplicando. Por quê? A hora que eu substituo R1, R1 menos R1 vai dar zero. O que é um quadrático irredutível? O quadrático irredutível é um polinômio de grau 2 quando a gente tem o delta menor que zero. Por quê? Porque aí as raízes ficam complexas. Então, aqui, um exemplo disso, por exemplo, é x ao quadrado mais 1. Ó, x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais qualquer número, isso nunca dá zero. Mas o que a gente teria aqui é um polinômio do tipo ax2 mais bx mais c, isso aqui é o caso geral, em que o delta, b ao quadrado menos 4ac, é negativo. Então, as nossas raízes ou são reais ou são complexas. Igual a gente viu ali para fatorar, quando a gente está fatorando números reais, a gente está fatorando, multiplicando números primos. Números primos. O 2 não tem como fatorar mais, nem o 3. Aqui, quando a gente está fatorando polinômio, a gente vai ter, tem raiz real? Sim, então vai envolver. Mas a raiz R1 aqui pode ser raiz N vezes, então ele vai aparecer N vezes na fatoração. Então fica x menos R1, que multiplica x menos R1 N vezes. E os quadráticos irredutíveis também aqui, com raízes complexas, também pode aparecer mais de uma vez. Mas é sempre possível fatorar, ou com raiz real, ou com raiz complexa. Então vamos lembrar primeiro o que é um fator linear. Então, o fator linear é o polinômio de grau 1. O polinômio de grau 1, ele é uma reta aqui, ó, ax mais b. Então, a minha função, o x é a variável, o a e o b são constantes, o a não pode ser zero, porque se o a fosse zero, ele não seria de grau 1, teria só o b e isso seria constante. Então, aqui eu tenho o termo a que multiplica x. Então, uma equação igual a essa é uma reta obrigatoriamente. Então, como é que a gente faz para poder descobrir como é que esboça uma reta? Então, a gente pode achar dois pontos e colocar no plano cartesiano. Por exemplo, aqui a gente tem uma função f de x igual a 3x menos 6, então o meu a é 3 e o meu b é menos 1, no caso anterior lá. E aqui a minha função g de x é menos 2
Menos 2x, menos 7. Então, o a é menos 2 e o b é menos 7. Observe aqui que eu não fiz nem equação nem inequação. Mas eu posso falar, olha, resolva essa equação. Então, eu quero saber onde isso é zero. Resolva essa inequação. Eu quero saber onde isso é maior do que zero. Então, eu nem precisaria ter escrito a g, ó. Eu posso riscar a g aqui e falar, resolva isso aqui, ó. Então, uma pergunta que a gente vai precisar no futuro bem próximo aí, quando a gente está estudando cálculo diferencial, é saber sinal das funções. Onde que ela é positiva, onde que ela é negativa, quais são as raízes. Então, a gente precisa muito disso. Então, opa. Então, a hora que a gente fizer isso aqui, o que que a gente está querendo para esboçar esse gráfico, para a gente entender um pouco o que significa raiz e o que significa esse ser maior do que zero, ser positivo nesse caso. Quando a gente fala maior ou igual a zero, quando inclui o zero, a gente fala não negativo. Então, aqui, como é estritamente maior do que zero, a gente usa o termo positivo mesmo. Eu quero saber quais os valores de x que fazem essa função aqui ficar positiva. Então, um dos jeitos que a gente faz, tem algumas pessoas que colocam um monte de ponto. Não precisa de um monte de ponto, bastaria que a gente pegasse 2 pontos que a gente tem uma equação da reta. Então, quando a gente faz aqui assim, ó, vou pegar valores de x e y e vou colocar no meu plano cartesiano. Esses valores de x e y aqui, eles podem ser valores quaisquer. Ah, posso pegar x igual a 1000 e vou achar o y aqui, vai ficar 3.000 menos 6 e vou achar o y. A gente costuma colocar valores próximos de zero para a conta ficar razoável aqui, ficar uma conta fácil. Então, aqui é a origem, então a gente vai localizar no plano cartesiano. Os valores que a gente costuma procurar, a gente costuma achar as interseções com os eixos coordenados. Quando a gente faz x igual a zero, a gente descobre quanto que vale y. Olha, quando eu faço x igual a zero, substituo 3 vezes 0, menos 6, então eu obtenho y igual a menos 6. Então, eu achei onde corta o eixo y, um valor negativo aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto que pertence à minha reta. É o ponto 0, menos 6. Agora, se eu fizer o y igual a zero, eu estou resolvendo essa equação. Eu estou achando a minha raiz daquela minha função. A raiz daquela função f. Então, eu vou descobrir aqui, então, que 3x é igual a 6, então x é igual a 2. X igual a 2 é a raiz. Então, se eu estou falando que aqui é 6, o 2 vai estar mais perto aqui. Eu poderia usar uma escala diferente. Então, isso aqui é o ponto 0. Ó, 2, 0. O x é igual a 2 e o y é igual a 0. É um ponto sobre o plano, sobre a reta, que é o eixo x, né? A reta y igual a 0 aqui. Observe que aqui, fala assim, mas se você for que tem que ser sempre igual a 0, coloca o 3 em evidência aqui. Se a gente coloca o 3 em evidência, eu tenho que 3 que multiplica x menos 2 igual a 0. Então, só reescrevendo isso com o formato que eu tinha dito antes, ó, coloquei o 3 em evidência, ficou x menos 2 igual a 0. O 3 nunca é 0, então quanto que tem que valer x menos 2? 0, então x vale 2. Então, quando é de grau 1, a gente pode passar para o outro lado sem problema, né, e a gente vê que vai dar tudo certo aqui. Agora, então, eu vou esboçar essa reta que passa por esses 2 pontos. Então, a minha reta aqui, que passa por esses 2 pontos, é essa. Opa, aqui não ficou. Deixa eu tentar fazer um pouco mais inclinada. Observe que ela tem uma inclinação positiva, ela é crescente, porque esse A é positivo, ó, esse A é positivo. Então, a minha função é crescente, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. E, olhando para esse gráfico, a gente poderia saber o sinal do y. Quando eu escrevo isso aqui, ó, deixa eu dar uma limpada aqui. Então, a gente descobriu aqui que isso aqui era 2. Ó. Esses aqui são os importantes. X igual a 0 e y igual a 0. Então, quando eu estou esboçando o gráfico, a gente está fazendo y igual a esse valor. Ó. Quando que o y vale isso aqui? Então, quando eu falo assim, maior do que 0, é como se eu estivesse dizendo aqui, ó, que o meu y igual àquela ali. Estou falando do gráfico daquela função. Então, meu y igual a isso aqui. Onde que o y é positivo e negativo? Se aqui eu quisesse maior ou igual a 0, quais os valores que me dão y maior ou igual a 0 aqui, ó? Os valores começam no 2 e vai até mais infinito. Então, para eu estudar o sinal de 3x menos 2, a hora que eu coloco aqui, ó, estude o sinal de 3x menos 2. Como a gente fez o gráfico aqui, esse é o gráfico da função, y igual a 3x menos 6, perdão, não menos 2. Então, a hora que eu estudo o sinal daquela equação, eu coloco aqui 3x menos 6. Aonde que muda de sinal? No 2, na raiz.
Então, eu pego um valor antes de 2. Por exemplo, qualquer número que eu pegar antes de 2, a minha imagem aqui, ó, vai ser menor. Então, se pegar o 0, vai dar menos 6, que é negativo. Se pegar o menos 1, vai dar menos 6, menos 3, menos 6, menos 9. Qualquer valor antes do 2 é negativo. Agora, pegue qualquer número maior do que 2. Peguei o 5. 5 vezes 3, 15. Menos 6, 9. Positivo. Então, esse é o sinal, olha. O sinal de 3x menos 6. Ele é 0 no 2, então a gente colocou a raiz aqui. Então, se eu estivesse querendo saber aonde 3x menos 6 é maior do que 0, então começa no 2 e vai até mais infinito. Então, o conjunto aqui seria de 2 a mais infinito, se eu estivesse resolvendo essa inequação. Então, o conjunto de solução aqui seria aberto em 2, que eu coloquei estritamente maior, até mais infinito. Se eu quisesse incluir o 2, colocaria fechado, maior ou igual, e colocaria fechado aqui. Então, fazendo esse mesmo exemplo aqui agora, ó, que a gente tinha escrito antes, só que agora um pouquinho mais rápido. Nem preciso escrever aquela tabela que eu tinha escrito. Eu posso fazer isso meio de cabeça já, ó. Faça x igual a 0. Se eu fizer x igual a 0, o y vale menos 7. Eu já vou lá e coloco o ponto menos 7. Ó, 0 menos 7. Beleza. Aqui está o ponto 0 menos 7. Não está dando para escrever por algum motivo. Fiz alguma coisa errada. Não vai escrever aqui. Então, essa reta aqui, ó, passa no 0 menos 7, e quando eu igualo a 0, eu obtenho o x igual, vou escrever aqui embaixo. Ó, a gente estava com a situação 2x menos 2x menos 7. A gente quer onde isso é maior do que 0. Se eu não olhar o gráfico, então a primeira coisa é igualar a 0. Então, quando eu igualei a 0, eu fiquei com igual a 7. Né? Igualei a 0, passei para o outro lado. Então, estou estudando primeiro a equação, para eu descobrir a minha raiz. Fica menos 7/2. Então, isso aqui é a raiz. Então, esse lugar é que vai fazer a minha função. Então, se eu vier aqui e falar assim, olha, quando eu estou estudando aqui, a função menos 2x menos 7, o lugar que ele muda é esse menos 7/2, que na verdade é menos 3,5. Se eu pegar qualquer número antes de menos 7/2, se eu substituir o menos 7/2 aqui, eu vou obter 0. A gente tem como conferir se a gente acertou. Então, agora eu estou pensando na inequação novamente. Então, eu volto para cá e vejo o sinal. Olha, aqui é onde é igual a 0. Eu coloquei onde é igual a 0. Pega um número menor do que esse valor. O 0 está do lado de cá? Não tá, porque como ele é negativo, isso aqui é menos 3,5, eu poderia pegar, por exemplo, o menos 5. Menos 5 está à esquerda de menos 7/2. Então, menos 5 que multiplica menos 2 vai dar, menos 5 vezes menos 2 vai dar 10 positivo. 10 positivo menos 7 fica 3 positivo. Então, aqui o sinal vai ser positivo antes desse. Agora, pega um número depois. O 0 está depois. O 0 eu poderia pegar aqui e ver que vai dar menos 7, fica negativo. Então, como é uma reta, a gente sabe que ela vai trocar de sinal ali, que isso é uma reta. Então, nesse caso, a minha reta estaria sendo decrescente, ó. É uma reta assim, ó. Então, ela começa com valores positivos e vai para valores negativos. Então, esse é o estudo de sinal. Como foi perguntado, onde isso é maior do que 0, aonde que é maior que 0? De menos infinito até menos 7/2. Então, o conjunto solução daquela inequação ali, ó, o conjunto solução vai ser de menos infinito a menos 7/2. Essa é a resposta dessa inequação. Precisamos de achar a equação para poder achar onde iguala a 0, porque esse é o divisor aí, onde divide o que é maior que 0 e menor do que 0. Então, para lineares, a gente só tem essas duas alternativas. Se a função fosse constante, ela não é uma função linear, é um termo dependente, então ela tem o mesmo sinal o tempo inteiro, ela não troca. Mas se ela tem o A ali diferente de 0, né, do AX mais B lá, ó, aqui AX mais B, a gente tem duas alternativas apenas. Se a gente tem o eixo aqui, o eixo X, se o A é positivo, a minha função é crescente. A positivo, a minha função é crescente. A negativo, a minha função é decrescente. Então, isso aqui é para o A positivo, isso aqui é para o A negativo. Então,
Achei a raiz, achei o que muda de sinal. Ó. Aqui é o eixo X. Se aqui é o eixo X, é negativo antes da minha raiz e positivo depois da raiz. Aqui é positivo, ó. O eixo Y estaria desenhado aqui, ó. O Y vem vindo positivo, positivo, corta aqui, essa aqui é a raiz, e depois ela fica negativa. Então, para funções lineares, para polinômios de primeiro grau, basta a gente achar a raiz que a gente vai resolver em equação, maior que zero, menor que zero, olhando essa ideia de que ela é crescente ou decrescente, o A é positivo ou o A é negativo. Então, nesse caso, se a gente nem quisesse fazer muita conta, o objetivo é que a gente ganhe realmente tempo com isso. Nesse caso aqui, eu tenho um A positivo. Se o A é positivo, ela foi crescente. Então, antes da raiz é negativo, depois positivo, que foi o desenho que a gente fez. Essa aqui, antes da raiz, a raiz era menos 3/2. Antes da raiz, foi... Essa aqui, o comportamento é decrescente, certo? Então, vou apagar aqui. Ficou um monte de rabisco ali. Então, essa aqui, ela é decrescente. Então, nem precisaria esboçar, mas a gente vê que aí o zero estava aqui e o menos 3/2, menos 7/2 estava aqui, que é o menos 3,5, né? Que é os 7/2. Então, aqui a gente está querendo maior que zero, então a gente pegou valores antes, os valores antes da raiz, não inclui aquela ali, a gente achou o conjunto de solução. Só que o nosso polinômio poderia ser de segundo grau. A gente viu que para fatorar polinômio vai ser sempre ou linear ou de grau 2. No caso do de grau 2, a gente tem 3 opções para o delta. O delta pode ser maior do que zero, o delta pode ser igual a zero e o delta pode ser menor do que zero. Se ele for menor do que zero, não tem raízes, então não muda de sinal. Então, esse caso aqui, último, ele não muda de sinal. Se é um quadrático irredutível, significa que a minha parábola, quando eu esboçar, ou ela vai estar totalmente acima do gráfico, aqui, ó, acima do eixo X, o gráfico dela vai estar totalmente acima do eixo X, ou, então, isso aqui para A positivo, porque ela fica côncava para cima e não muda de sinal. Se o A é negativo, na hora que eu for esboçar, a minha parábola fica totalmente côncava para baixo, indo lá para menos infinito, se o delta for menor do que zero. Se o delta é igual a zero, é aquela ideia de tangenciar o eixo na raiz. Tangencia o eixo. Se o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Então, eu posso ter voltada para cima ou voltada para baixo, mas a gente acha as raízes R1 e R2, R1 e R2. Então, a gente tem essas três alternativas aí para um polinômio de grau 2. Se ele for um polinômio de grau 2 com duas raízes, eu consigo fatorar como fatores lineares, que a gente já relembrou também. Quando o delta for zero, a gente também fatora com fator linear repetido. E quando o delta for menor do que zero, não muda de sinal, não dá para fatorar. As raízes são complexas, então é só positivo ou só negativo, dependendo do comportamento da minha função. Então, um erro muito, muito frequente é quando eu tenho x ao quadrado menos 4, muitas pessoas acham que pode fazer isso aqui, ó. Opa! Passo 4 para o segundo membro. Ai! Passo 4 para o segundo membro. Agora tira a raiz. Na hora que eu tiro a raiz, então passei o 4 para o segundo membro. Isso aqui é verdadeiro, não tem nenhum erro aqui. Então aqui está menos 4, somei 4 dos dois lados, a desigualdade se mantém. Agora vem aqui e tira a raiz. Como esses valores são positivos, eu posso tirar a raiz. A raiz quadrada só existe para valores positivos. Isso aqui tá tudo bem também. Então, até aqui não está errado, porque a função raiz é crescente, não altera a desigualdade, tranquilo. Só que aí entra o erro. Qual é o erro? Quem que é a raiz de x ao quadrado? Uma enorme maioria vai responder x. Quem que é a raiz de 4? Um número significativo responde que é mais ou menos 2. Então, aqui tem dois erros gravíssimos que estão sendo cometidos muito frequentemente. O primeiro erro é, raiz de x ao quadrado não é x, isso não é verdade, e raiz de 4 não é mais ou menos 2. Mas vamos a uma questão que está escrita aqui, ó. O que significa dizer que o x é maior ou igual a 2 e o x também é maior ou igual a menos 2? Isso aqui eu estou dizendo quando eu tenho, imagina que eu tenho aqui um
o eixo x aqui, e eu estou dizendo que eu estou pegando aqui. Aqui está o 2, aqui está o menos 2. Maior ou igual a 2? Eu estou pegando, inclui o 2 do lado de lá. Maior ou igual a menos 2? Eu estou pegando esse, o a. Então, bastaria escrever maior ou igual a menos 2? O que a gente está querendo com isso? Não faz sentido essa desigualdade aqui, ela não está coerente. Não está coerente. Então, o erro é porque envolve a função modular, porque, na verdade, raiz de x ao quadrado é módulo de x. A raiz de x ao quadrado, por que não é x? Isso aqui não é x, porque se o meu x for menos 3, por exemplo, menos 3 ao quadrado dá 9, e a gente pode ir para a calculadora e calcular. Raiz de 9 só vale 3. Então, para o valor menos 3, o raiz de menos 3 ao quadrado vai ser igual a 3, não é o próprio x, ó. Raiz de 9 só vale 3. Então, esse raiz de 4 aqui, pode ver na calculadora, só vale 2, não é mais ou menos 2. Então, o jeito correto de resolver isso aqui, se eu estivesse querendo usar a questão do módulo, raiz de x ao quadrado maior ou igual a raiz de 4. Então, módulo de x maior ou igual a 2. Quando que o módulo de x é maior ou igual a 2? Quando x é maior ou igual a 2 ou quando x é menor ou igual a menos 2, ó. Então, aqui eu tô com o 2 e o menos 2. Menos 2 está aqui. E o 2 está aqui. Eu estou com maior ou igual a 2. Então, eu peguei aqui valores maiores ou igual a 2 ou valores menores ou igual a menos 2. Então, meu conjunto de solução é de menos infinito a menos 2, de 2 até mais infinito. Isso aqui é verdade. Mas esse jeito de fazer aqui envolve a função modular. E muita gente tem dificuldade. A gente já relembrou um pouquinho da função modular. Não quero usar a função modular. Então, a gente volta lá no início do exercício e lembra que a melhor forma de resolver equação e inequação é com zero, não o contrário, não tirando do zero e envolvendo uma função modular. Então, o melhor jeito aqui é vir para cá e trabalhar com isso aqui, ó. Então, eu pego essa função aqui, y igual a x ao quadrado menos 4, igual a zero. Vejo como é que é essa função. Eu posso fatorar, inclusive, isso, ó. Eu posso vir aqui e falar assim, ó, quem que é x ao quadrado menos 4? É x menos 2 que multiplica x mais 2. Ó, então isso aqui é igual a zero. Quando que isso aqui é zero? Quando o produto é zero, quando um dos dois fatores é zero, né? Um dos dois tem que ser zero. Então a gente está resolvendo, a gente quer o maior ou igual, mas a gente está resolvendo o igual primeiro. Então a gente está descobrindo aqui que o x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Então a gente tem duas respostas aqui para essa igualdade. A gente está querendo quando x ao quadrado menos 4 é maior ou igual a zero. Vamos lembrar que isso é uma parábola, que a gente conhece bem o gráfico, nem preciso localizar no eixo y, mas vamos pensar no esboço mesmo dessa parábola. Olha, quando a gente esboça aqui essa parábola e a gente escreve aqui, ó, eixo x, eixo y. Quando eu igualo isso aqui a zero, igual a gente fez aqui, ó, igualou a zero, a gente descobre que as raízes são 2 e menos 2. O a é positivo. Se o a é positivo, essa parábola é côncava para cima. Então, o meu esboço dessa parábola, ela vai ser simétrica, que passa pelos pontos menos 2 e 2. Então, essa parábola, a minha não ficou muito simétrica, não, vou trocar só um pouquinho aqui. Essa parábola, a gente observa claramente que antes do menos 2, o y está vindo positivo, 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 atinge o zero, ó, o igual a zero está aqui, ó, menos 2 aqui é uma raiz, depois o 2 é outra, então ela vem, atinge o zero, depois ela fica negativa, então ela é negativa aqui e volta a ser positiva lá. Então, se a gente estivesse estudando um quadro de sinais, vamos pensar num quadro de sinais para isso aqui. Então, vamos colocar isso aqui para a gente fazer o estudo usando a ideia de quadro de sinais. Se a gente escreve y igual x menos 2, que multiplica x mais 2, e eu quero saber onde isso é maior ou igual a zero. Então, para eu fazer um quadro de sinais, a gente vai colocar as funções envolvidas. Para colocar as funções envolvidas, ó, a função aqui é a função x menos 2. A outra função é a função x mais 2. Eu quero multiplicar as duas e saber quando esse produto é maior ou igual a zero. Então, observe que aqui a gente tem a seguinte situação.
são duas funções lineares, x menos 2 e x mais 2. Quais são as raízes de cada uma delas separadamente? Essa primeira aqui, ó, x menos 2, ela é 0 no 2. O 2 é onde ela é 0. Essa segunda aqui, ela é 0 no menos 2, ó. Menos 2, substitui menos 2 mais 2, é onde ela é 0. Então, se a gente tiver aqui, essa função de baixo muda de sinal, essa aqui, ó, esses valores aqui, que eu poderia pensar de y lá no nosso plano lá, cartesiano, pensar na reta, esses valores de y aqui mudam de sinal no 2. Esses outros valores aqui mudam de sinal no 2 aqui, menos 2 aqui. Então, essa aqui, qualquer valor que eu pegar antes do 2, por exemplo, 0, ela vai ser negativa. Depois do 2 ela é positiva. Essa aqui troca de sinal no menos 2. Lembra da função? O A é positiva, a função é crescente. Essa vermelha, o A também é positivo, a função também é crescente. Então, ela vai ser negativa antes da raiz, positiva depois. Agora entra o que é mais importante aqui que a gente está estudando de inequação. Por que a gente sempre estuda com zero? Porque quando eu multiplico dois números fatorados aqui, ó, multipliquei dois números negativos multiplicados, ele fica positivo. Um negativo multiplicado por um positivo, ele fica negativo, e aqui volta a ficar positivo. Esse quadro é o mesmo quadro de quem resolveu estudar a parábola. Olha, positivo antes do menos 2, negativo entre as raízes e positivo depois. Então, pode escolher estudar assim, ou pode escolher estudar fatorado. Lembra que aqui é a reta, crescente. Agora, qual a vantagem de saber o quadro e vai ser necessário depois? Porque ao invés de multiplicados, igual estão aqui, ser uma parábola, poderia estar dividido. E aí, qual que é o quadro de sinais se esses valores estivessem divididos? Se fosse x menos 2 dividido por x mais 2. A função não tem nada a ver uma com a outra, porque isso aqui é uma parábola, isso aqui nem tem domínio reais, esse comportamento vai ser bem diferente, a gente vai esboçar esse gráfico. Mas qual é o sinal? O sinal é o mesmo que esse, porque dois números divididos, positivos, dois positivos divididos fica positivo, dois negativos divididos ficam positivos também. Menos 2 dividido por menos 4 fica meio, que é positivo. Né? Então, essa questão do... A gente sabe estudar qual é o produto é positivo, o produto é negativo, se esse é positivo e esse é positivo, o produto é positivo. Se esse é negativo e esse também é positivo. Então, isso aqui a gente sabe. Agora, muita gente ainda confunde e fica estudando isso, por exemplo, com soma. Eu não posso estudar o sinal. Quando que A mais B é positivo? Depende, por exemplo, se eu pegar menos 2 e 3, se eu somar, a hora que eu somar isso aqui, isso vai dar 1. Agora, se eu pegar 2 e menos 3, se eu somar isso aqui, vai dar menos 1. Tá vendo que depende qual que é maior? Então, aqui a gente não tem como estudar essa soma sem descobrir as raízes e tal. Então, aqui, ó, o produto de dois valores positivo, a gente garante que é positivo. Agora, quando eu somo, ó, um positivo multiplicado por um negativo, não existe essa conta aqui, tá? Mas a gente vê que peguei o número menos 2 e multipliquei pelo 3, tanto faz se eu pegar o 2 e multiplicar pelo menos 3, qual que é o sinal? Negativo, nos dois casos. Agora, quando eu somo, faz diferença qual que é maior, tá vendo? Então, não é com soma que a gente estuda sinal, sempre vai ser fatorando. É só com produto, e muita gente tem feito isso ultimamente, estudando sinal de soma. Então, é fundamental saber fatorar. Eu preciso de saber fatorar os polinômios. E como é que vai fatorar? Conhecendo raiz. E tem exercícios que a gente vê que essa parte dá bastante trabalho. Então, no polinômio de grau 3, por exemplo, polinômio de grau maior, né, a gente tem que conhecer uma raiz. Então, num polinômio, por exemplo, maior do que 2, vai depender de cada caso que a gente tiver. Mas, por exemplo, polinômio de grau 3, eu tenho que conhecer uma raiz, que vai ser pelo menos uma real, com certeza. Por quê? Porque as raízes complexas são aos pares. Então, se eu tiver um polinômio de grau 3, as raízes complexas, elas são conjugadas. Sempre. Todas as raízes complexas são conjugadas. Então, o que a gente tem? Só pode ter número pares de raízes complexas. Só, sempre.
As raízes complexas só acontecem em números pares. Então, um polinômio de grau 4 pode ter todas as raízes complexas? Pode. Por quê? Mas porque de grau 4, então eu posso fatorar como 2 quadráticos irredutíveis, 2 com delta negativo. Agora, se o polinômio é de grau 3, como vai ter duas raízes complexas conjugadas, a terceira raiz tem que ser real. É ímpar? Polinômio tem grau ímpar? Pelo menos uma é real. Esse é um dos argumentos. Agora, então as complexas são aos pares, sempre. Mas a gente poderia ter uma situação assim, ó. Imagina que a gente tivesse um polinômio de grau 4, igual a esse aqui, que a gente quisesse estudar o sinal. X à quarta menos 16. Esse aqui não é complicado de estudar o sinal, porque a gente conhece produto notável. Que a gente consegue fatorar isso de uma maneira mais tranquila. Não só igualando x à quarta igual a 16 e achando todas as raízes, mas usando que a gente conhece isso aqui, ó. Quem que é a menos b que multiplica a mais b? Isso aqui é um produto notável, que é o quadrado de um menos o quadrado do outro. Então, se eu enxergar aqui o meu a como sendo x ao quadrado, o meu a como sendo x ao quadrado e o meu b como sendo 4, ó, x ao quadrado dá x à quarta. Aqui, 4 ao quadrado dá 16. Então, aquele polinômio que está ali em cima, a gente consegue fatorar da seguinte maneira, ó. A gente consegue escrevê-lo como x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado mais 4. Tenho dúvida nisso. Se vocês quiserem usar distributividade, usa. Mas o importante é saber isso de uma maneira mais rápida mesmo, porque isso aqui é uma ferramenta. Então, conseguimos fatorar. Esse aqui é um quadrático, x ao quadrado mais 4, esse é outro quadrático. Só que se a gente for olhar as raízes, x ao quadrado mais 4, quem que é o delta? B ao quadrado menos 4ac aqui, ó. Essa função aqui, ó, x ao quadrado mais 4, ela vai pegar x ao quadrado e vai somar 4. X ao quadrado passa na origem, x ao quadrado mais 4 passa no 4. Pode fazer o delta aqui, vai ficar b ao quadrado, o b que está acompanhando o x é 0, vai ficar menos 16. O delta é negativo, de fato, ó. Então, as raízes aqui são complexas. Se eu quero resolver uma inequação, que é o que a gente está estudando hoje, esse x ao quadrado mais 4, ele só é positivo. Então, se eu estivesse estudando aqui, ó, x à quarta menos 16, onde isso é maior do que zero? Esse fator não está interferindo. Por que esse fator aqui não está interferindo? Porque ele é só positivo. O positivo não altera o sinal. Então, o que estaria mudando o sinal é o x ao quadrado menos 4. Então, esse aqui, como é que eu fatoro? Ah, esse é o primeiro exercício que a gente fez, que a gente fatorou como sendo x menos 2, que multiplica x mais 2. Então, aqui a gente fatorou esse x ao quadrado menos 4, x ao quadrado menos 4, como sendo x menos 2, que multiplica x mais 2. De novo, a gente usou o a menos b, que multiplica a mais b, olha lá. Então, esse aqui a gente já tinha, ó, isso aqui tem duas raízes, menos 2 e 2, é negativo entre as raízes. Eu quero onde ser maior do que zero. Então, o sinal desse aqui é o mesmo sinal dessa aqui, ó. O sinal dessa é idêntico ao sinal dessa, tem o mesmo sinal. Por quê? Porque essa aqui é positivo sempre. Ah, mas eu não enxerguei isso. Se eu não enxerguei isso, eu vou escrever um pouquinho mais organizado agora. Então, x à quarta menos 16 é a mesma coisa que x menos 2, que multiplica x mais 2, que multiplica x ao quadrado mais 4. Isso aqui é o jeito de fatorar, como fatores lineares e um fator quadrático irredutível, delta negativo, raízes complexas. O jeito que a gente faria bem passo a passo seria escrever um quadro de sinais para cada uma dessas funções. Então, eu viria aqui, falaria assim, ó, x menos 2 é uma das funções envolvidas. X mais 2 é outra função envolvida. X ao quadrado mais 4 é a terceira função envolvida. O produto dessas três funções, sempre com produto, vai me dar, a hora que eu multiplicar essas três funções, eu vou obter aquela função que eu tinha inicialmente, aquela x à quarta menos 16. Então, multiplique essas aqui, eu vou ter o sinal dessa. Então, quais são os valores para cada uma delas? Para azul, o valor era 2. Ó. O 2 é onde essa aqui é 0. Para verde,
era menos 2. E para a amarela eu nem preciso colocar nada, porque ela já era positiva sempre. A amarela sempre era positivo. Por quê? Porque o delta era negativo e ela não cortava o eixo, ela é só côncava para cima lá. Lembra? O A é positivo, o A aqui que multiplica o x ao quadrado é positivo, então ela não corta o eixo, ela só tem um sinal. Se o A fosse negativo, ela seria só negativo. Então, essa aqui, o 2 é onde ela muda de sinal. Pega um número antes de 2. Essa aqui não é uma linear? Ó, então antes do 2 eu peguei o 0, ficou menos 2 que é negativo. Depois do 2, peguei o 5. 5 menos 3 deu 3 que é positivo. A verde aqui, ó. Peguei o número antes do menos 2, menos 5. Menos 5 mais 2, menos 3, negativo. Peguei 50. 50 mais 2, 52, positivo. Depois do menos 2. Agora eu vou ter o quadro de sinais, ó. Vai ficar... A vermelha vai ficar negativo multiplicado por negativo, fica positivo. Aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo. Então, o quadro de sinais dessa função é o mesmo que o da função que envolvia essas duas aqui, que era aquela parábola que a gente estudou no primeiro momento dessa aula. Então, eu quero saber onde isso é maior do que zero. Onde que isso é maior do que zero? Isso é maior do que zero, antes do menos 2 e depois do 2. Como é que eu escrevo isso em termos de solução corretamente como conjunto? Falei isso, então eu escrevi de menos infinito até menos 2, união com 2 até mais infinito. Ah, era maior ou igual? Maior ou igual, eu incluo o menos 2 do 2. O infinito e o menos infinito nunca entram, porque não são números. Infinito e infinito, né? Só dizem de um comportamento que cresce, 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 mas não é um número. Agora, imagina que eu tenho um polinômio de grau 3, então eu tenho certeza que eu tenho pelo menos uma raiz real. Só que essa raiz real não é muito fácil da gente achar, algumas vezes. Mas se tiver raiz real inteira, aqui é o produto das raízes. Quando a gente multiplica assim, x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz que multiplica x menos a outra raiz que multiplica o a, quando a gente está fatorando um polinômio do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais tx mais d, um polinômio igual a esse aqui, ó, quando eu fatoro, eu coloco o a em evidência, isso aqui se tivesse 3 raízes reais e diferentes, né? Se tivessem raízes complexas, isso aqui viraria um quadrático irredutível, então viraria um polinômio de grau 2, mas tem que ter pelo menos uma raiz real. Então, a hora que a gente multiplica, ficaria R1 vezes R2 vezes R3. A hora que a gente multiplica isso aqui, seria o produto das raízes aqui, multiplicado pelo A. Então, a gente consegue achar candidatos. Isso aqui a gente já relembrou. Então, a gente consegue achar candidatos. Então, candidatos naturais aqui, né, candidatos naturais, não números naturais, candidatos... Primeiros candidatos que a gente pensaria aqui seriam mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Então, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Se forem inteiras, são alguns desses números aqui. Só que se a gente observar, nesse caso desse exercício aqui, daria para a gente pensar em colocar coisas em evidência. Olha, aqui está x ao cubo, aqui está x ao quadrado. Eu posso colocar o x ao quadrado em evidência. Aí aqui fica assim, ó, x menos 2. Aqui tem 3 e aqui tem 6. Eu posso colocar o 3 em evidência, aí fica x menos 2. Agora, olhando para cá, esse x menos 2 aparece aqui e aparece aqui. Então, a gente colocando em evidência aqui, a gente descobriria que ia ficar x menos 2. Como eu coloquei em evidência, vai aparecer aqui um x ao quadrado, que multiplica x menos 2 nesse primeiro, mais aquele 3 que estava ali antes, ó. Aquele 3 que estava ali. Então, o x ao quadrado é o que estava no verde. Olha o x ao quadrado aqui, ó. Se eu usar a distributividade, x menos 2 que multiplica x ao quadrado. Se eu usar a distributividade, 3 que multiplica x menos 2. Agora já está fatorado. Por quê? Porque x ao quadrado mais 3 é pegar o que passa na origem e somar 3. Então, a gente pode fazer a conta e descobrir o delta é negativo. Então, não tem raízes, as raízes são complexas, não tem raízes reais. Então, só vai ter uma raiz aqui que vai ser qual raiz? O 2. Quando x é 2, 2 menos 2 aqui, ó, substitua P de 2. Vai ficar 0 que multiplica 7. Então, dá 0. Então, o 2 aqui fica 2 menos 2. Então, só tem essa raiz. Se a gente fizesse aqui, achei os candidatos e vou substituir, se as raízes são inteiras, são uma dessas, eu vou lá e vou substituir o 1, vou ver que não vai satisfazer, o menos 1 também não, o 2, aí o 2 ia satisfazer. A gente teria parado aqui.
Ah, então achei essa raiz. Então qual que vai ser? Então a gente está achando onde é igual a zero. Resolveu a inequação. Onde que é igual a zero? Onde isso aqui é igual a zero, é só onde o x é igual a 2. Isso aqui é a raiz desse polinômio de grau 3. Agora eu quero saber o sinal desse polinômio de grau 3. Se ele só tem uma raiz, ele pode trocar de sinal uma única vez. Inclusive, ele vai trocar de sinal uma única vez. E aí, a gente faria o quadro de sinais. Se a gente quisesse resolver aquela desigualdade, então vou colocar aqui do lado, né? Se a gente fizer um quadro de sinais aqui, ó, para a gente estudar o sinal daquele polinômio de grau 3. Ah, eu quero descobrir aonde ele é maior do que zero. Então, não quero mais os candidatos. Eu quero resolver essa inequação aqui, ó. Onde isso aqui é menor do que zero agora? Onde que isso aqui é menor do que zero? Então, se a gente conseguiu fatorar aqui embaixo, a gente viria e faria um quadro de sinais com essas funções. Quais? As funções envolvidas são x menos 2 e a outra função envolvida é x ao quadrado mais 3. Nem precisaria escrever x ao quadrado mais 3, porque é só positiva. E a função x menos 2? A função x menos 2, ela troca de sinal no 2. O 2 está aqui, que é a raiz, pega um número antes do 2. É aquela função, ó, crescente, linear. Antes do 2 é negativo, vale para o 0 e vale para qualquer outro número antes do 2, positiva depois. Então, a hora que eu multiplico essas duas funções aqui, ó, multiplique, você vai obter o sinal do p de x, que é aquela função inicial que a gente tinha, x ao cubo, que vai ser o quê? Negativo antes do 2 e positivo depois. Eu quero valores negativos, então o meu conjunto de solução vai ser de menos infinito até 2. Então, na hora que eu esboçar o gráfico, essa função aqui só vai cortar no 2, ela vai vir de menos infinito, vai cortar no 2, depois vai ter valores positivos lá em cima. Então, eu não sei fazer o gráfico ainda, mas eu sei o comportamento dela. Ó. Ela é negativa antes do 2 e positiva depois. O y, igual a isso aqui, tem esse comportamento. A gente está estudando o sinal daquela função. Isso é resolver uma desigualdade aqui, ó, menor do que zero e maior que zero, me dá o sinal. Essa aqui a gente estudou, que é aquela que eu falei do erro x, que é o a menos b que multiplica a mais b, a gente fez aqui x ao quadrado menos 4 que multiplica x ao quadrado mais 4. Isso aqui, se eu quiser maior do que zero, esse é sempre positivo, e esse aqui tinha o sinal da parábola. Essa parábola aqui tinha raízes 2 e menos 2, então eu quero positivo, então é antes do menos 2 e depois do 2, ó. Vem o valor positivo, corta o eixo onde é zero, abaixo. Então, eu posso fazer isso mais rápido. O objetivo é a gente fazer isso mais rapidamente. Não precisar fatorar isso aqui como x menos 2, que multiplica x mais 2, e pode usar já a parábola e conhecendo as raízes. Esse polinômio aqui de grau 3, a gente não consegue colocar coisas em evidência muito fácil, pode observar, mas quando a gente soma os coeficientes aqui, coeficientes é o que está multiplicando o x ao cubo, então aqui é 1, né? Então, quando eu somo esses coeficientes, 1 mais 1, menos 17, dá menos 15, mais 15, então a gente descobre que o 1 é raiz. Substitua o 1 aqui, vai ficar 1, mais 1, menos 17, mais 15, viu que é raiz? Beleza, então 1 é raiz. E eu não sei como fatorar ainda. Então, um dos jeitos que a gente precisa para resolver isso, estudar sinal, onde que isso é positivo, onde isso é negativo, a gente vai precisar fatorar, escrever como produtos. Então, eu já tenho certeza que x menos 1, esse fator vai estar na hora que eu estiver decompondo aquele polinômio de grau 3, ele vai estar na fatoração. Só que, então, a pergunta que fica é x ao cubo mais x ao quadrado menos 17x mais 15 vai poder ser escrito como sendo x menos 1 que multiplica alguém. Como é que eu descubro esse alguém? Isso é divisão de polinômio. E para a gente dividir polinômio, a gente usa um algoritmo similar à divisão numérica. Por exemplo, se eu tiver 9 dividido por 4, 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. A gente já costumaria colocar 1 direto aqui, mas o algoritmo tem um menos 8 que eu somo com esse de cima. Então, a gente faz isso aqui com a divisão numérica. A gente vai fazer uma coisa muito similar com um polinômio. Então,
vai usar essa ideia de vai para lá com o sinal trocado, soma e tal. Então, isso aqui é um jeito de escrever, né? 9 dividido por 4 é a mesma coisa que 2 mais 1 sobre 4. Porque a hora que eu tiro o mínimo, 4 vezes 2 dá 8, mais 1 dá 9. Então, a gente está reescrevendo aquela fração 9 quartos. Então, para eu dividir esses polinômios, então, eu vou ter a seguinte situação. Então, vamos dividir x ao cubo mais x ao quadrado menos 17x mais 15 dividido por x menos 1, que a gente viu que 1 era a raiz, então a gente vai saber que o resto vai dar zero aqui, porque não vai ter mais ninguém. Não tem aquele 1 que sobrou ali no final do... Então eu vou dividir. Todo polinômio a gente começa com ordem crescente, né? Ó, o maior expoente vai decrescendo o expoente. Então, sempre o maior primeiro. Então, divido o maior grau desse pelo maior grau desse, vai ficar um x ao quadrado aqui. Então, x ao quadrado vezes x, ficou x ao cubo, vai para o primeiro membro com sinal negativo. X ao quadrado vezes menos 1 fica menos x ao quadrado, vem para cá mais x ao quadrado. Então, na hora que a gente faz isso, o objetivo é justamente que suma o termo de maior grau. Se a gente dividiu certo, o termo de maior grau aqui, ó, sumiu, e o próximo grau aqui vai ficar menor do que o que era. Era 3, ficou 2. Então, ó, somei o de cima azul com amarelo, deu 2x ao quadrado, aquele menos 17x mais 15 continua. Então, a hora que a gente faz aqui essa divisão, a gente vai estar dividindo agora o maior grau, aqui é o 2, vai continuar dividindo pelo maior grau aqui, que é o x. 2x ao quadrado dividido por x dá 2x. Então, 2x vezes x ao quadrado, aí vai ficar aqui menos 2x ao quadrado. Menos 2x, vem para cá, mais 2x. Então, na hora que eu fizer essa soma aqui, como esperado, maior grau se anula aqui e sobra aqui menos 15. Vai sobrar aqui menos 15x mais 15. A hora que a gente dividir agora, menos 15x dividido por x vai ficar menos 15. Então, aqui vai ficar menos 15x mais 15x, troca o sinal, menos com menos vai ficar mais 15, vem para cá menos 15. A hora que a gente somou, deu zero. Era de se esperar esse zero, porque a gente está dividindo justamente por um valor que a gente sabe que já estava na fatoração, não tem mais um resto. O resto é zero. Então, vamos pensar como é que seria esse resto na fatoração. Então, o que a gente acabou de descobrir é que esse x ao cubo, vou escrever aqui embaixo agora de novo, ó, x ao cubo mais x ao quadrado menos 17x mais 15 pode ser reescrito como sendo o produto desses dois, ou seja, x menos 1 que multiplica x ao quadrado mais 2x menos 15 mais zero. Então, não tem aquele resto ali, ó. Seria mais alguma coisa aqui, mais zero. Então, se a gente estivesse falando de divisão mesmo aqui de polinômios, eu dividir esse aqui por x menos 1, se eu escrever assim, ó, divida isso por x menos 1, divida isso por x menos 1, eu tenho que falar que o x não vale 1, eu posso fazer a divisão, mas aqui eu estava fatorando, então, para fatorar, esse é o jeito que a gente quer. Então, será que terminou a fatoração? Agora eu tenho que olhar para cá, ó. Qual que é o meu delta aqui? O meu delta aqui é b ao quadrado, que é 4, menos 4ac. Então, mais 4 vezes 15 é 60. Então, meu delta é 64. Meu delta é positivo. Isso significa que x ao quadrado mais 2x menos 15, x ao quadrado mais 2x menos 15, pode ser fatorado. Então, quando eu igualo aqui, eu descubro que as raízes vão ser x igual a menos b, menos 2, mais ou menos raiz do delta. Então, mais ou menos 8 sobre 2a. Então, meu x vai ser menos 10 dividido por 2, menos 5. Ou, a hora que eu somar aqui, a outra raiz vai ser 3. De fato, 3 vezes menos 5 vai dar menos 15, que aqui é o produto das raízes. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2, aqui é a soma das raízes com sinal trocado. Então, a gente achou agora todas as raízes. Então, aquele meu polinômio ali, x ao cubo mais x ao quadrado, em matemática não pode ter preguiça, ó, a gente está escrevendo de novo, aqui vai ficar x menos 1, que multiplica x mais 5, que multiplica
x menos 3. X menos uma raiz, porque a hora que eu substituo 3 dá 0 aqui, a hora que eu substituo menos 5 dá 0 aqui, a hora que eu substituo o 1 dá 0 aqui, ó, é um produto, nem precisa dos pontinhos. Então, a gente conseguiu, isso tudo foi para a gente fatorar o nosso polinômio, escrever como produto de fatores lineares, porque ele tinha 3 raízes reais e diferentes nesse caso. Se por um acaso alguma raiz fosse repetida, tivesse um quadrado, qual que é o sinal de alguma coisa ao quadrado? É positivo, nem precisa entrar no quadro de sinais. Como não tem esse quadrado aqui, os 3 têm que entrar no quadro de sinais aqui. Quando a gente for estudar o quadro de sinais dessa função, as 3 funções lineares que estão envolvidas ali, ó, entram no quadro de sinais. Então, eu vou só escrever para a gente facilitar aqui um pouquinho, eu vou escrever isso aqui como sendo meu P de x. Então, quem é o sinal do P de x? O sinal, para eu saber resolver a inequação. Onde que isso é maior que zero? Onde que isso é menor que zero? Como é que eu resolvo essa inequação? Eu tenho que estudar o sinal de cada uma das funções. Eu tenho que estudar o sinal da branca, tenho que estudar o sinal da verde, que é o x mais 5, e tenho que estudar o sinal vermelha, x menos 3. Todas lineares, todas são retas. No caso, todas com A positivo. Então, a gente tem que colocar as raízes aqui em cima, na ordem certa, na ordem de crescimento. Se o x cresce aqui, um valor importante é o menos 5. O menos 5 é o primeiro que aparece. O outro valor era 1 e o outro 3. Qual que aparece primeiro? Ah, o 1 e, por último, o 3. Então, são as 3 raízes que são colocadas aqui. Tem gente que usa um único quadro de sinais e estuda todos ao mesmo tempo. Pega um valor antes do menos 5, entre menos 5 e 1. 1 também pode fazer assim, fiquem à vontade. Eu prefiro fazer o quadro de sinais de cada um deles. Ó, essa aqui, branca, troca de sinal no 1. É negativo antes do 1, positivo depois. A verde, troca de sinal no menos 5. Qualquer valor antes do menos 5 é negativo, qualquer valor depois do menos 5 é positivo. E a vermelha, troca de sinal no 3. Ela é negativa antes do 3, positiva depois. Então, qual que vai ser o meu quadro de sinais? Esses 3 números com esse sinal negativo multiplicado vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo. Então, se a gente estiver estudando onde P de x é positivo, vai ser, que números eram esses? Menos 5, 1 e 3. Então, positivo de menos 5 até 1 e de 3 até mais infinito. Então, positivo, o meu conjunto de solução é de menos 5 até 1, união com 3 a mais infinito. É união, porque se for interseção, a interseção é vazia, não tem nenhum que está nos dois ao mesmo tempo. Então, por isso que quando a gente está falando em termos de conjunto assim, ó, tá assim, x pertencente a R, tal que menos 5 é menor do que x, menor que 1, ou x é maior do que 3. Por que tem que ser ou? Porque se eu colocar e, eu estou falando que tem que estar nos dois ao mesmo tempo, e isso não tem nenhum ponto que está entre menos 5 e 1 e maior do que 3. Então, se eu estivesse escrevendo assim, ó, tem que colocar ou. Muito cuidado aqui, que a gente está dizendo em termos de intervalo. Então, aqui é bom a gente saber isso, porque aí, olha, intervalo a gente pode denotar se for aberto, com parênteses, ou colchete invertido. Né? Sempre lembrando que o infinito não faz parte, porque não é número. E aqui acaba o exercício de fatoração que a gente tinha aqui para um polinômio de grau 3, que a gente conseguiu fatorar. Então, se eu quisesse onde é negativo, seria de menos infinito a menos 5, entre 1 e 3. Então, isso que a gente queria relembrar.